Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. No vídeo anterior fizemos uma introdução, temos as características do livro, o propósito, o conteúdo do livro, em rápidas pinceladas. Agora nós vamos entrar no capítulo 1. O capítulo 1 trata sobre o título do livro. Logo no capítulo 1 fala sobre a revelação que Deus deu, como mencionamos no vídeo anterior. Revelação essa dada por Deus Pai a Jesus, e essa revelação então passada ao apóstolo João através de um anjo. Isso está registrado no capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Mas fala também sobre as 7 igrejas e a visão do Cristo glorificado. Então são esses os temas que nós vamos tratar aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós vamos pegar apenas alguns versos-chave para estar discorrendo sobre eles. Então, gostaria de incentivar os irmãos que façam a leitura completa do livro de Apocalipse. Se possível, fazer a leitura conforme os estudos vão transcorrendo. Nós vamos tentar colocar em cada vídeo o estudo de um capítulo apenas. Dessa forma você pode ler o capítulo antes do estudo. Então vamos ler aqui para iniciar, verso 4 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, do seu trono. Então, até aqui. Então, aqui nós encontramos nesse capítulo alguns elementos importantes. Em primeiro lugar, existe um certo significado nos números na Bíblia. É claro que nós podemos fazer algum tipo de usar um tipo de alegoria que foge talvez o contexto em algumas situações, alguns textos bíblicos. Então é necessário ter algum cuidado em relação a isso. Mas nós percebemos um certo significado dos números na Bíblia com algum princípio ou com alguma mensagem que precisa ser passada. Aqui o verso 4 fala sobre 7, né? As 7 igrejas da Ásia. Essa Ásia Menor a que se referem essas 7 igrejas, hoje é aquela região ali, às margens do rio Mediterrâneo, onde está hoje a Turquia. Então são 7 igrejas importantes que estão ali. Nós vamos falar sobre cada uma delas e o porquê, estrategicamente, João enviou as cartas a essas igrejas e qual foi a estratégia do Espírito Santo. É claro, os apóstolos que plantaram essas igrejas. Entende-se que prioritariamente essas igrejas, essas 7 igrejas, estavam sob a responsabilidade do apóstolo João, mas algumas dessas igrejas foram plantadas por Paulo e seus discípulos, né? Como por exemplo a igreja que estava sediada em Éfeso, né? Então o número 7 tem uma conotação de perfeição. Assim como o número 3, por exemplo, se refere à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 40 fala de tribulação, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, a arca navegando por 40 dias. Então o número 40 está sempre associado com algum tipo de dificuldade ou tribulação. Aqui no caso o número 7 fala de perfeição. Por exemplo, Deus descansou no 7º dia. Deus criou todas as coisas e viu que era bom e descansou no 7º dia. Então o número 7 tem a ver com completude, com perfeição. Enoque, também ele foi o 7º depois de Adão. A festa dos pães asmos também, são 7 dias. Enfim, existe algum princípio por trás dos números na Bíblia, né?
Uma outra coisa importante que eu gostaria de mencionar nesse verso 4 são os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, esses 7, novamente o número 7 presente aqui, que tem a ver com completude, tem a ver com perfeição, tem uma relação com o que está ali em Isaías, capítulo 11, verso 2, que falam dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É como se a revelação plena, total de Deus fosse enviada por toda a terra. É claro que Isaías falava de um tempo futuro. E esse tempo futuro nós estamos vivendo. Nós vivemos a plenitude da revelação de Deus dada em Jesus Cristo. Se nós queremos conhecer a Deus, basta olhar para Cristo. Basta para ver o que Cristo fez, como ele pensava, como ele agia, como ele amava, como ele curava, como ele se envolvia com as pessoas. Nós conheceremos a Deus. É claro que a plena revelação de Deus, vê-lo como ele é, só será possível na sua plenitude e totalidade, na eternidade, na glória, no desfecho de todas as coisas, que é do que trata o livro de Apocalipse, né? Então esses 7 Espíritos de Deus, né, de que fala aqui o capítulo 7, né, diz aqui na parte B, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Também nos fala dessa perfeição, dessa completude da revelação de Deus. E faz a menção da menorá, né, ou o candelabro. O candelabro era uma peça que ficava no lugar santo, que era a antessala do lugar santíssimo. E esse candelabro, ele tinha 7 lâmpadas, e essas lâmpadas eram mantidas acesas constantemente. Isso apontava para a eternidade, né, para a revelação plena de Deus o tempo todo, sempre, constantemente, né? Então existe essa relação, né, dos 7 Espíritos de Deus com Isaías, capítulo 11, verso 2, que é o Espírito do Senhor, como está relatado lá em Isaías, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos dar uma lida agora no verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então nesse verso 7, nós temos uma constatação de que a vinda do Senhor será visível. Assim como os seus discípulos puderam contemplar a sua ascensão após a sua morte e ressurreição, será visível a vinda do Senhor. E essa vinda nos fala da segunda vinda. Jesus veio uma primeira vez, foi morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, inaugurou o tempo da graça, que é o tempo no qual nós vivemos hoje, mas um dia ele virá novamente, ele estabelecerá o seu reino, virá num primeiro momento buscar a sua igreja. Esta não será propriamente a segunda vinda, será o arrebatamento da igreja. Normalmente se confundem esses dois eventos. Alguns teólogos defendem a tese de que esses dois eventos acontecerão no mesmo momento. Outros defendem que serão em momentos distintos. Jesus vem, arrebata a sua igreja, leva a sua igreja, a noiva, para as bodas do Cordeiro. Passam-se 7 anos da grande tribulação e depois, no final desses 7 anos da grande tribulação, Jesus vem novamente. Essa seria a segunda vinda de Jesus para estabelecer o seu reino, né? Então o que é importante nós entendermos nesse verso 7 é que essa vinda será visível. E outra coisa que chama atenção, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, principalmente os judeus. Eu imagino que os judeus que estiverem presenciando esses fatos começarão a fazer uma associação dos profetas, das coisas que foram ditas através de Isaías, através de Daniel, apontando para o tempo do fim, das coisas registradas que nós temos aqui, ditas pelo próprio Senhor Jesus,
os escritos dos apóstolos, o próprio livro de Apocalipse, né, apontando para esses fatos profeticamente. Imagino que o judeu, ao ver todos esses fatos acontecendo, eles farão uma associação com esse tipo de conhecimento, com esses escritos, e chegarão à conclusão que o Messias, que foi traspassado por eles, que foi entregue a Pôncio Pilatos para ser crucificado, aquele era o Messias verdadeiro, predito, profetizado pelos antigos profetas, pelos escritos, que tanto eles estudavam, se debruçavam sobre eles, e Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, veio e eles o levaram até a cruz. Imagino que esses fatos visíveis farão com que muitos judeus se convertam. Talvez a nação judaica em peso se converta, não é? Ou no mínimo se arrependa. Vamos ler o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós já mencionamos isso no estudo anterior, na introdução. Essas duas letras, Alfa e Ômega, são a primeira e a última letra do alfabeto grego, querendo dizer que Jesus é o princípio de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. Na ocasião mencionamos Gênesis capítulo 1, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, façamos, um verbo no plural, indicando a existência de uma comunidade, mais de uma pessoa no processo de criação de todas as coisas, do universo, dos mamíferos, do sol, da terra, do homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus já estava presente na criação, a Trindade já estava presente na criação, concluem alguns teólogos, o próprio Espírito Santo, né, pairava sobre a face do abismo, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo como uma galinha estivesse chocando os seus ovos, né, produzindo vida, produzindo ordem e organização. Então nós vemos que Jesus ele é o princípio e ele encerra também o cânon em Apocalipse, né, esse Jesus sendo manifestado como sendo o Deus poderoso, o príncipe da paz, o filho do homem, né, que é uma expressão muito usada, não só em Apocalipse, mas em outros escritos sagrados, como aquele que era, que é e que há de vir, sempre Jesus sendo colocado dessa forma, né? O propósito de todas as coisas, o encerramento, a finalidade última de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Jesus inaugura o cânon lá em Gênesis e Jesus encerra o cânon em Apocalipse, né? Então ele é o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim de todas as coisas. É por ele, para ele e para ele foram feitas todas as coisas, né? Diz a palavra. Verso 11, vamos dar uma olhada lá, que diz o verso 11. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aqui ele faz menção a essas 7 igrejas, que são elas, a de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Eu queria aqui chamar a atenção para algumas coisas também. Em primeiro lugar, você olhando no mapa, essas 7 igrejas, elas ficam num semicírculo, de forma que se uma pessoa fosse entregar naquela época essas 7 cartas às 7 igrejas, ela percorreria aproximadamente, passando em todas essas cidades, 500 quilômetros. E o interessante é que igrejas fortes, significativas, foram plantadas nessas cidades. Não eram cidades interioranas sem expressão, eram cidades importantes do Império Romano, cidades cosmopolitas, cidades por onde passavam pessoas de várias etnias, várias nações, línguas, culturas diferentes. E ali elas recebiam de uma certa forma a influência do Evangelho, muitos se convertiam ali no contato, né, com a igreja, a comunidade cristã, e aí eles espalhavam, né, é uma estratégia usada pelo próprio Espírito Santo de Deus, em que essas
essa semente do Evangelho ia sendo propagada para outras cidades ali da região, né? Vamos ler agora do verso 13 ao verso 17. Vamos ver o que Apocalipse aqui nos fala sobre esse trecho, né? E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que chama atenção aqui, em primeiro lugar, é Jesus visto no meio dos candeeiros, né? E é uma visão aterradora do próprio Cristo. Veja aqui o contraponto àquela visão do Cristo humilde, que veio lavar os pés dos seus discípulos, né? Que naquela cena relatada ali nos evangelhos, ele se cinge com uma toalha e ele faz aquele ato que era dado ao tipo de escravo mais insignificante daquela casa. As pessoas chegavam com os pés sujos, né? As estradas, as ruas não eram asfaltadas, andavam de sandálias e descalços e adentravam as casas, e era costume que se chamasse um escravo insignificante da casa, para que lavasse os pés dos visitantes. E foi esse o exemplo que Jesus deu, ele veio para servir. Só que a visão que nós temos aqui é uma visão aterradora do próprio Cristo. Primeiro ele passeando, né, no meio das igrejas, né? Querendo dizer que as igrejas devem ser cristocêntricas, as igrejas devem ser centradas em Cristo. Certa vez eu vi uma ministração de um pastor reformado. Ele dizia que todas as palavras que procedem do púlpito, elas têm que ser cristocêntricas. Cristo tem que ser mencionado, Cristo tem que ser entronizado, exaltado em cada pregação. E eu achei interessante essa visão, e é verdade isso, né? Aqui mesmo nós lemos, ele é o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a nossa pregação, o nosso ensino deve ser cristocêntrico, centrado no próprio Cristo. E essa visão aqui de João mostra isso, ele passeando no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Os candeeiros com as suas 7 lâmpadas, né, com 7 Espíritos de Deus, como diz lá em Isaías, enviados por toda a terra. A plena revelação de Deus, na sua completude, na sua perfeição, aos povos da terra, né? A igreja, nos dias de hoje, tem essa incumbência, né, de refletir a luz de Cristo. E esse candeeiro representa isso. A luz de Cristo, os 7 Espíritos de Deus sendo refletidos, sendo propagados pelo mundo, né? E Jesus, então, passeando no meio desses candeeiros. Então, uma visão aterradora de Jesus, com as suas vestes, né, talares. As vestes aqui relatadas significam realeza, sacerdócio, né? Os cabelos brancos e olhos como chama de fogo. Cabelos brancos nos falam sobre sabedoria. Os anciãos tinham cabelos brancos, eles eram sábios, eles ficavam na porta das cidades julgando o povo, tratando de questões conflituosas com a sua palavra de sabedoria, orientando, ensinando. Eles eram consultados, os sábios eles eram valorizados. Então as cãs, né, os cabelos brancos falam de sabedoria. Os olhos como chamas de fogo falam sobre a onisciência de Deus. Os olhos que penetram no profundo, né, do nosso coração, da nossa alma, que enxerga todas as coisas e nada escapa aos olhos do Senhor, né? Nos fala sobre a eternidade também. Os pés semelhantes a bronze polido, fala sobre imutabilidade, né? O bronze era um metal
que tinha uma grande resistência, era muito usado naquela época para se fazer escudos, armas. É um metal de muita resistência e utilidade. E também fala sobre onipotência, né? Com os pés você pode destruir muita coisa. Então alguns profetas falavam sobre isso também, sobre os pés do Senhor destruindo as nações, destruindo as obras, né, dos inimigos do povo de Israel. Então esses pés significam imutabilidade. Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fala sobre poder, onipotência de Deus. Ele tem todo o poder, ele detém toda a autoridade. E a voz de muitas águas nos fala sobre a autoridade de comando. Muitas vezes na Bíblia as muitas águas se referem a povos, nações, culturas diferentes. Então Deus, através de Jesus, ele tem autoridade sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as línguas, e não existe nenhuma outra autoridade que esteja acima dele, né? Vamos dar uma olhadinha no verso 18, né? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, aquela autoridade que Satanás detinha sobre a morte e sobre o próprio inferno lhe será tirada. Lá em Apocalipse, mais no final, nós vamos passar por esses versos, serão os últimos inimigos a serem vencidos, né? A morte será tirada no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e os seus seguidores. Então esse episódio é relatado em Apocalipse. Então vai ser a vitória final, a vitória que foi predita, que foi garantida, a vitória que se iniciou de fato na cruz, quando Jesus pisou a cabeça da serpente. Nós vemos lá no livro de Gênesis, né, isso já sendo anunciado. Então imediatamente após a queda do homem, Deus já tinha um plano de resgate. Diz lá o texto bíblico, né, que a semente da mulher pisaria a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher pisaria, e a serpente lhe feriria o calcanhar, não é? Querendo dizer que Jesus foi ferido ali na cruz. Todavia a autoridade da serpente, o diabo, Satanás, foi cancelado, anulado. O poder do diabo sobre a morte, o poder do diabo sobre o inferno, sobre o pecado, foi na cruz do Calvário, essa autoridade lhe foi tirada, né? Então a vitória de Cristo sobre o mal começou ali na cruz do Calvário, e ela será sacramentada, ela será de fato. Nós poderemos contemplar isso a olhos nus nos relatos de Apocalipse, né? Na consumação de todas as coisas, né? E aqui ele faz menção sobre as 7 cartas às igrejas. Para a gente encerrar, o que é interessante aqui é que cada igreja recebeu uma carta específica. Então o padrão neotestamentário com relação às comunidades, às igrejas, não era um padrão denominacional como nós vemos muitas vezes sendo usado por muitas igrejas. Mas cada igreja tinha uma característica específica, cada igreja tinha um povo específico, tinha um propósito específico de Deus. As igrejas tinham problemas específicos, elas não eram padronizadas. Elas sim seguiam, né, a doutrina dos apóstolos, aqueles fundamentos que foram estabelecidos por eles, todavia elas tinham a sua individualidade. Então cada igreja recebeu uma carta específica. E nessa carta nós encontramos algumas questões. Elas obedecem um formato padrão. Então existia na carta lá uma saudação, a posição de Jesus, a avaliação da congregação, um apelo à ação, é um estímulo a que aquela igreja agisse, uma promessa e recompensa aos que vencessem. Então nós vamos, no próximo estudo, tratar mais especificamente sobre cada uma dessas cartas que foram enviadas às igrejas e que tipo de interpretação pode ser dada a essas cartas, né, e aos escritos de João, enviados às 7 igrejas ali da Ásia.
Então, obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos.